Olá, está no ar mais um Conexão com o Futuro, o espaço onde damos voz a iniciativas que movimentam a economia, geram impacto social e aproximam o público de quem faz a diferença. Hoje vamos conhecer mais de perto o trabalho da Coaf, uma cooperativa que valoriza a agricultura familiar e oferece produtos frescos direto da horta para a mesa. Nosso convidado é Fernando Pavan, vice-presidente da Coaf. Seja muito bem-vindo, Fernando. Olá, Patrícia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui colocando hoje a Coaf, né, explicando um pouquinho desde quando ela nasceu, do que ela é, né, quem ela atinge dentro da cidade, dos produtores rurais, dos nossos projetos, né, que temos aqui dentro da Coaf. Agradeço muito pela oportunidade. Eu que agradeço e nós já vamos começar por aí, então. Conta pra gente como que surgiu a Coaf, com qual propósito? A Coaf ela surgiu já já fez 15 anos, agora em maio, tá? Ela começou numa associação de apicultores. Sim. Que foi ali se reunindo o pessoal, né? Antigamente, segundo o senhor Araújo, 1960 e alguma coisa, já iniciou o projeto do pessoal se reunir, né? E pensando numa associação de apicultores na época. E assim foram, essas reuniões aconteciam em casa, né, do próprio Araújo. E em 2009, mais ou menos, surgiu o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E aí teve que, então, surgir uma cooperativa, formalizar uma cooperativa, né? E eles tiveram, então, a ideia. A ideia foi à frente, o senhor Araújo e o senhor José Maria, né? Sim. Na época à frente. E eles formalizaram a cooperativa. Ela iniciou ainda sem um local próprio, né? E depois foi transferida lá na Casa da Agricultura. Então chegou a atuar lá um pouquinho. E depois disso eles conseguiram o terreno onde a gente é até hoje, que é aqui no Distrito 3. Isso. No barracão, temos 1000 metros de barracão hoje. E então ela já faz 15 anos. Então ela nasceu num propósito para atender a merenda escolar. Né? No caso era PAA e depois veio o PNAE, né? Sim. Que é onde a gente mais atua hoje, entendeu? Então o foco maior da Coaf é atendimento ao PNAE, Programa Nacional da Agricultura, né? Escolar. Da agricultura escolar, que faz viés com a produção familiar, né? Isso. Tudo que é produzido por agricultores locais, o objetivo é atender esse produtor, né? Isso, a gente atende diretamente os produtores rurais, né? Eles são cooperados da Coaf. Sim. E então eles produzem, a Coaf compra a produção deles, né? Recebe a produção deles e distribui geralmente para merenda escolar, né? Tá. De algumas cidades, não só de Araras, tá? Sim, vocês já estão em outras cidades, Sim, né? hoje atendemos 9 cidades no bacana. entorno de Araras, mais Araras, né? Sim. E ainda estamos já em busca de novos parceiros, sim. Que bom. E quantas famílias hoje fazem parte desse projeto da Coaf? A Coaf tem 104 cooperados, né? Assinado o livro, vamos dizer. Sim. Já estou com uma ficha de mais de 20 para adentrarem a Coaf e ser cooperado com a gente. E cada dia vem aumentando esse número, graças a Deus. Vem vindo mais. E não é só de Araras, em todo o entorno, tá? Sim. Então a gente tem cooperado de Conchal, eu tenho cooperado de Rio Claro, eu tenho cooperado de Limeira, de Leme, Santa Cruz da Conceição, Santa Rita do Passa Quatro. Que bacana. Então, e a gente estamos ampliando para a região. Para crescer cada vez mais e atender a região também. Também. E é como você falou, começou como apicultores, hoje além de apicultores, quais são as outras culturas aí que são produzidas? Hoje a gente, hortaliças em geral, né? Hortifruti e granjeiro a gente costuma chamar, tá? Sim. É no geral. Porém a gente trabalha com itens que mais as prefeituras pedem, né? Um exemplo, o tomate, né? O brócolis, couve-flor, a alface, a couve,
entendeu? Mas em geral a gente atende todos, a banana, né? Frutas também, banana, mamão, entendeu? Então é bem amplo aí os produtos e Sim, serviços que as pessoas podem amplo. encontrar na Coaf. Isso é amplo. A gente trabalha também com leite, né? Ah, Então a gente compra o leite do produtor, a gente tem parceria com a indústria, a gente envia, eles transformam em requeijão, manteiga, o próprio queijo, entendeu? E a gente também faz entrega justamente na merenda escolar também. Também do leite. E assim também o suco, suco de laranja e suco de limão. Também a gente faz suco. Também foi produzido na Coaf, que também bacana. é produzido na Coaf. E o mel, que foi o primeiro produto, como é a distribuição do mel? O mel é o nosso carro-chefe hoje Isso. lá, né? Inclusive hoje a gente tem o CISP do mel e já estamos em caminho acima para o CISB. E é até legal, explica por que a importância de ter o CISP, isso que são órgãos regulamentadores, São órgãos né? regulamentadores. O CISP foi o maior desafio, né? Então a gente pode vender no estado de São Paulo inteiro, entendeu? E com o CISB a gente vai poder vender no Brasil inteiro. Que bom. Entendeu? E porque é testado a qualidade do produto, Atestado né? de qualidade, segurança alimentar, né? Parte de fiscalização, entendeu? Sanitária, então é todo liberado. Documental, entendeu? Então qualquer produto que hoje da Coaf pode ser pego em qualquer lugar que você vai saber de onde é a origem, né? A gente tem a origem dele, né? Tem a origem dele, isso é muito importante. Então explica para nós, do processo de produção até a entrega ao produtor final ali, como que é todo esse processo dentro da Coaf hoje? Tá. Hoje eu vou falar do mel. Tá. Então a gente compra o mel, né? Dos que já vem desde lá de trás, ainda tem alguns. Infelizmente alguns já não estão mais com a gente, né? Que já vai fazer um tempo. Mas assim, a gente compra o mel. E o mel ali a gente envasa, faz o tratamento nele, a gente chega, todo o tratamento sanitário, então é envasado e a gente faz a distribuição. A gente produz o própolis também, entendeu? Os sprays de garganta e a geleia real. Então esses são os subprodutos do mel. Na questão de hortaliça, a gente recebe, por exemplo, a gente trabalha com in natura, mas a gente também trabalha com os processados. Então chega, por exemplo, uma couve. Ela chega em folha, o produtor traz até a Coaf, a gente recebe. Ali depende para onde vai. Então tem prefeitura que pede folha em folhas. Certo. Entendeu? E tem prefeitura que pede ela picada. Então, para folhas, vai para um processo, né? Você faz uma higienização, vai pesar, embalar e vai ser encaminhado direto para a prefeitura. Já a couve picada, aí já tem um outro processo. Então, ele já vai para uma limpeza, uma pré-limpeza, uma higienização. A gente faz higienização por ozônio ali, né? Que garante aí uma eficiência de 98%, até mais. Isso. É um diferencial da Coaf. Tá? A pessoa pode comprar e não precisa lavar. Não precisa lavar, entendeu? Ela tem a garantia de higienização, processo muito mais eficiente do que o cloro. E aí ela passa por uma secagem, passa nos equipamentos, né, que picam ou que cobertam, né? Depende o que é folhas, o que é legumes, segue esse mesmo processo. Então recebe, faz uma pré-lavagem, depois vai para a higienização. Aí vai ou para picar, ou vai para cubetar, ou filetar, entendeu? E depois eles vão para empacotamento. Vai para refrigeração e dali sai para o destino. Isso. Então a gente tem um delivery também lá, que funciona 2 vezes por semana. O pessoal liga lá, hoje a gente tem um aplicativo, entendeu? Tem lá o cardápio eletrônico, você faz o pedido e a gente faz entrega de casa em casa. Tá ótimo. E nós vamos querer saber como que ele chega até o produtor final, porque tem muita gente acho que querendo saber como que eu posso adquirir os produtos da Coaf. Mas nós vamos agora para um rápido intervalo e eu volto com o Fernando que ele vai contar tudo isso para vocês. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública.
Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Estamos de volta, eu converso com o Fernando Pavão, vice-presidente da COAF, e agora ele vai explicar para nós como que funciona a pronta entrega desses produtos, ou seja, direto para o consumidor. Quem quiser comprar o produto da COAF, como é o ponto de vendas, como que as pessoas podem adquirir esse produto da COAF. Sim, hoje é a facilidade, né? Sim. A gente tem o delivery, entrega em casa, né? Fresquinho. Então, assim, a pessoa pode fazer os pedidos de segunda até às 5 da tarde, a gente entrega na quarta. Sim. Aí, a entrega da sexta, o pedido são feitos terça e quarta. A gente faz entrega na sexta-feira até a hora do almoço. Então, as entregas nas quartas e nas sextas-feiras. Isso. E os pedidos de segunda, terça e quarta, no caso. Tá. Né? Aí eles pedem, a gente compra, inclusive, dos agricultores, né? A gente pega aqui, geralmente, local, que são sempre mercadoria fresca, sempre mercadoria de qualidade. E a gente faz o processamento conforme a pessoa pede e a gente faz as entregas, né? Sim. E a gente percebe que o consumidor já pode pegar tudo picadinho, tudo bonitinho, que também tem à disposição lá, né, Fernando? Sim, sim. Tudo pré-pronto, né? E vocês têm outras coisas que vocês oferecem lá, como molho 100% artesanal, alguns doces. Como que tá essa diversidade aí de produtos? A gente tem aumentado, né? Cada dia todo mês, na verdade, a gente está adquirindo um produto, tentando desenvolver um produto diferente. Entendeu? A gente tem a polpa de tomate, que é sem conservante. Sim. Agora a gente já tem o molho de tomate sem conservante. Eu tenho molho de tomate com pedaços de tomate. Então, é tudo sem conservante. Sim. Aí a gente tem os picles. Eu tenho molho de alfavaca. Eu tenho pimenta em conserva. Eu tenho alguns doces também. Sim. Agora a gente está começando a desenvolver os doces. Estamos também desenvolvendo as polpas. Entendeu? Que a gente já tem os equipamentos e começamos já iniciando a polpa de frutas. E nesse caso, quem quiser comprar direto na COAF, tem a pronta entrega todos os dias ou tem algum horário diferenciado de atendimento? O atendimento nosso é de segunda a sexta, né? Das 7 às 17. Às 17. Nosso horário de almoço é da meio-dia a 1. Então, nesses horários de almoço, por exemplo, não tem atendimento. E a sexta, só que a gente fecha às 16. Tá. E sempre encontra esses produtos lá? Sim, na nossa loja física está sempre disponível. Entendeu? E, Fernando, conta pra gente qual que é a importância da venda desses produtos no fortalecimento aí socioeconômico dessas famílias, desses produtores rurais. Olha, para o agricultor, ele é essencial, né? O programa, as cidades, elas têm que trabalhar o PNAE, entendeu? Isso é um programa importantíssimo para o agricultor, certo. Até para fortalecer a presença dele no meio rural, que hoje a gente tem visto uma defasagem, né? E por que está tendo essa defasagem?
estão partindo para outros segmentos, assim? A gente não está vendo sucessão familiar, entendeu? Entendi. A dificuldade de uma sucessão familiar hoje, ela é muito grande. Então, assim, futuramente, eu não sei exatamente como vai ser esse cenário. Entendi. Porque hoje você já está vendo uma decadência de mão de obra, né? Em geral, imagina na agricultura. Imagina. Então, assim, a tecnologia na agricultura ela é essencial. Ela teria que ter mais disponibilidade para os pequenos. Então, o pessoal tem que começar a enxergar os pequenos, porque são os pequenos que produzem o alimento. É isso entendeu? mesmo. O agro ele é enorme, entendeu? Muito grande, ele é gigantesco. Sem dúvida. Mas quem produz a alimentação é o pequeno produtor, é o agricultor familiar. E esse merece mais atenção. Claro, estímulo, entendeu? Políticas públicas aí que ajudem nesse sentido. E a população que também possa colaborar, porque hoje a gente valoriza. Quem que não quer comer um produto da agricultura orgânica, da agricultura familiar, né? E quem produz são eles. Os grandes não produzem, o grande produz carne, produz soja, produz milho, produz óleo de soja, mas o alimento que está na sua mesa, eles não produzem, tá? Então, eles têm muita tecnologia. Então, você vê feiras aí enormes no Brasil. Exato. Mas você vê uma tecnologia para o pequeno ainda... Precária. Ainda precária, entendeu? Falta aí um fortalecimento na área dos pequenos produtores. Isso precisa chegar para eles. Por isso que está tendo essa precisa chegar logo também. Sim, sim. Também. É um desinteresse, né? Sim. Porque é um serviço árduo, né? Imagino. Então, assim, você vê muita diferença de temperatura hoje em dia, né? E se não aplicar a tecnologia, futuramente vamos ter defasagem na alimentação. E a gente está falando de muitas famílias aí que são impactadas, né? Né? Milhares. O Brasil é o celeiro do mundo na alimentação, né? Mas é o pequeno que sustenta a alimentação. Né? Sim. Então a gente tem que ficar muito atento a isso daí, aos políticos, o pessoal do desenvolvimento em tecnologia, entendeu? E por isso, inclusive, existe uma diretoria na Coaf atrás de iniciativas que possam trazer esses benefícios aí dentro da cooperativa, né? Sim, hoje a gente está investindo, né, inclusive em equipamentos lá. O mel, por exemplo, já está tecnificado, entendeu? Que bom. Graças a Deus tem dosadora automática, eu tenho rotuladora, datadora automática, entendeu? E estamos investindo também agora nos processados, né? Isso é muito que bom, já ganha tem equipamento, né? Para agilidade na produção e melhoramento na qualidade. Ótimo. Né? A Coaf também, aproveitando um tempinho, a gente foi convidado aí pelo governo do estado para sediar, né, ou assumir a ovinocultura no estado de São Paulo. Nossa, que bom! Aí atender o estado inteiro. No mínimo o estado de São Paulo. Que bom. Pela referência já do trabalho que vocês desenvolvem. Sim. Isso é muito bom. Isso é muito... Estamos recebendo muito bem essa notícia e estamos trabalhando nela. Para conseguir mais isso. Vamos fazer os cortes com a marca Coaf. Tá? Que bom. Nós vamos novamente para um rápido intervalo e eu volto com o Fernando. O Brasil está entre os países que mais praticam violência contra a mulher. A cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no país. Ao menor sinal de violência, ligue para 190 da sua cidade e denuncie. Violência contra a mulher é crime previsto em lei. Rede Conecta. Informar para educar. Dengue. Não deixe que o mosquito Aedes aegypti fique zanzando pela sua casa. Deixe água parada dentro dos pneus, caixa d'água e latas, tampadas e limpinhas, garrafas e tachos sempre de boca pra baixo. Não deixa a água empoçar no vaso da plantinha. Se o seu pedaço inteiro for limpeza, tudo fica beleza, eu digo e repito. Viva na limpeza que não tem mosquito. E lembre-se, a dengue pode matar. TV Conecta e você no combate à dengue. Viva na limpeza que não tem mosquito. Estamos de volta. Eu converso com o Fernando Pavan, vice-presidente da Coaf.
Ele já contou um pouquinho de todo o projeto, de todo o processo para você adquirir os produtos da Coaf, para investir na agricultura familiar. E eu quero saber quais são os planos do futuro agora para que a cooperativa continue crescendo, que as famílias, né, os produtores rurais continuem produzindo. Quais são os planos da Coaf agora? A Coaf está buscando, né, mais clientes, né? A gente está correndo atrás de mais prefeituras. Temos um projeto de cozinha industrial, entendeu? É um projeto bem grande. Para funcionar lá dentro? Lá dentro da Coaf e atender as empresas que têm cozinha dentro de indústrias. Que oferecem área refeitória aos colaboradores, né? Isso. Temos até já um pré-contato com a Honda montadora. Ai, que bom! Para atender eles, entende? Então, assim, é um projeto bem grande. Ajuda demais o produtor. E não só a cooperativa. Mão de obra também, muita né, mão de obra, tecnificação, né, equipamentos. Então, assim, estamos investindo ali, né, na estrutura da Coaf, no pessoal, entendeu? Sim. Que é muito importante. Né? E também já está em andamento um entreposto de ovo também, para facilitar os produtores, não só de hortifruti, de frutas, legumes, mas os produtores de ovo também na região. Bom. Provavelmente sai ainda esse ano. Um alimento muito em alta, né? Sim, verdade. Então vai ali para a gente poder, porque o pessoal que produz ovos, eles não conseguem cada um ter uma estrutura. Sim. Então vai montar essa estrutura. Uma estrutura para atender todos. Para atender todos. Que muito bom. E, Fernando, e agora para a gente finalizar, que mensagem você deixaria para as pessoas que valorizam a agricultura familiar, que consomem esses produtos, que a gente pode extrair de benefícios de tudo que a gente já sabe, mas coloque aí nas suas observações finais. Olha, a agricultura local, ela tem que ser estimulada, né? E você consumir o produto dela, você não só estimula a produção local, como você acresce muitos benefícios à própria cidade, ao próprio município, né? Sim. Então, assim, quanto mais a gente consumir do pessoal daqui, mais retorno tem, entendeu? Para o próprio município, para o próprio produtor, entendeu? O próprio Sebrae já tem os dados que cada um real que você gasta, consome dentro do município, ele retorna 1,8 para o município. Nossa, quase o dobro. Quase o dobro, entendeu? Em benefícios, sim, entendeu? Então é muito importante. Fora a qualidade, né? Qualidade de vida, você tem um produto de mais qualidade, sim, você tem um produto fresco, né? Com garantia de qualidade. Então é muito benefício. Só tem benefício. Eu não posso classificar nada aqui como malefício disso. Exatamente. Entendeu? Eu sou uma consumidora da Coaf, posso garantir. Tanto dos molhos, os doces, os temperos, os produtos. Realmente a gente vê a diferença no paladar, sim, no bolso e podendo estimular todo esse crescimento da agricultura familiar, sim, né? Sim, isso aí. Muito obrigada, Fernando, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Então tá ótimo. A você que nos acompanhou até agora, obrigada por estar com a gente. E fique ligado que em breve temos novas entrevistas no Conexão com o Futuro. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo.
Ele um dia sonhou ser médico. Hoje, ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje, ela opera verdadeiros milagres com seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandique. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Olá, está no ar mais um Conexão com o Futuro, o espaço onde a gente conversa com quem está por trás das estratégias que movimentam marcas e transformam negócios. Hoje o tema é comunicação digital de verdade, com conteúdo que conecta, posicionamento que faz sentido e, claro, com aquele olhar criativo que o público adora. Nossa convidada é Beatriz Benevenuto, empresária, social media, videomaker e parceira de várias marcas de destaque no mercado. Seja muito bem-vinda, Bia. Muito obrigada, Patrícia. É uma honra estar aqui com você para falar desse assunto que eu amo muito e que está muito em alta hoje, né? Não dá para viver sem, que são as redes sociais. Sem dúvida, eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente. Mas primeiro, Bia, comece contando um pouco de você, do teu serviço, do que você oferece. Eu gosto muito de trabalhar numa pegada mais moderna, mais jovem e trazer para as empresas um pouco desse frescor das redes sociais, sem aquele jeito engessado de fazer marketing que estava todo mundo acostumado antes. Isso é uma grande verdade, então vamos começar por aí. Para quem está começando nas redes sociais, nas mídias, né, nessas diferentes plataformas que tem disponível, o que é mais necessário, Bia? Começar por uma identidade visual, começar conhecendo melhor seu público-alvo, fazendo estratégias realmente que conectam. Por onde, qual que é o caminho? O mais necessário, Paty, é começar. Então, independente de qual forma, o mais necessário é você começar e ir descobrindo as coisas no meio do caminho. Sim. E outro ponto é você admitir que você não é expert em algumas áreas. Então eu acho que o erro é tentar fazer tudo sozinho. Então você vai começar uma empresa e você quer cuidar de todas as áreas dela sozinha, principalmente falando sobre marketing. Então você mesmo quer criar uma logo para a empresa, você mesmo quer cuidar das redes sociais, você mesmo quer fazer ali o projeto arquitetônico que seja e quer centralizar tudo. Então eu acho que se você souber reconhecer quais áreas você é bom e você consegue tocar e também reconhecer quais você precisa de ajuda, já é um ótimo começo. Realmente a gente percebe as empresas cometendo esse risco e depois os resultados acabam ficando perdidos no meio de ação, de tantas ações que ela tem que fazer. Aí a marca fica sem posicionamento, sem uma identidade própria, né, Bia? Exatamente. Então, muita gente hoje em dia começa e já é uma pessoa que tem essa familiaridade com as redes sociais e que é boa nas redes sociais. Sim. Mas isso não quer dizer que ela vai ser boa na hora de construir uma identidade visual. Então, se ela souber que ela pode colocar a mão em algumas coisas, mas precisa de ajuda em outras, é ótimo para começar. E Bia, e qual seria o tom certo para começar e encontrar e conseguir conversar diretamente com o seu público-alvo? Qual é a medida, qual é o ponto certo disso?
Eu acho que é você conhecer o seu público e entrar na vida dele, mas não só aquele básico que as pessoas falam. Então, eu sei que o meu público é homem, é da idade tal, gosta de tal coisa. Eu acho que tem que ir um pouquinho além. É óbvio que isso é o básico, né? Mas a gente precisa entrar na rotina do nosso público e entender aonde que a sua marca vai se encaixar na rotina dele, entendeu? Então, hoje em dia, a gente precisa analisar o modo que ele consome as redes sociais, o que ele gosta de assistir, para você poder se encaixar de uma forma bem sutil, para que ele não fique sem sua marca. Ô Bia, e como fazer tudo isso sem copiar o que todo mundo está fazendo? A gente vem falando muito de trends aí, realmente elas funcionam? Então, eu acho que os nãos são muito importantes para construir a sua autenticidade de marca. Até mais importante do que os sims. Porque quando você diz não para alguma coisa, você está dizendo sim para outra. Então, é você ter sabedoria de olhar uma trend e saber que não é a cara da sua marca e você não deve entrar, você pode ficar quietinho na sua, tanto para as redes sociais quanto para os produtos que você traz na sua marca. Então, acho que o legal para construir um posicionamento de marca é você saber definir os seus nãos, porque isso vai formar os seus sims. É isso mesmo. A gente poderia citar, ou você consegue citar alguma coisa, quais seriam esses erros mais comuns que as empresas estão cometendo em querer se posicionar digitalmente a qualquer preço? Então, o empreendedor hoje, ele acha que ele vai assistir meia dúzia de reels, ensinando uns hackzinhos de internet e vai bombar no seu Instagram. E todo mundo acha que é uma receita de bolo, que tem que fazer assim, assim, assado. E aí você vai virando mais um que o consumidor tende a rolar para cima e ignorar. Então, acho que esse é o maior erro, você anular a sua autenticidade que já existe, que já nasceu com você, para tentar ficar igual a outra pessoa só porque ela teve sucesso. Isso é muito importante o que você está falando, Bia. E como que a pessoa faz para ela realmente encontrar essa autenticidade e conseguir produzir um conteúdo realmente relevante para as redes sociais? Eu acho que uma forma prática é ela olhar as pessoas que estão à sua volta e perguntar: o que você acha que é de diferente em mim? O que você acha que é mais interessante em mim, na minha empresa? Porque quando a gente está dentro da empresa, a gente está mergulhado e só pensa naquilo. Então, eu acho que você pedir uma opinião de quem está de fora e você conhece o seu produto, é sempre legal, porque as pessoas vão dizer o que elas acham de mais relevante e isso é um reflexo do público que está ali no celular. Então, dica simples e dica boa, né, Bia? Bom, a gente vai voltar a falar sobre conteúdo com propósito, mas isso no próximo bloco. Eu continuo esperando você. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Estamos de volta, eu converso com a Bia, social media, videomaker, e agora ela vai dar uma dica justamente sobre isso.
como fazer para produzir bons conteúdos para quem está começando, para quem já está no mercado e que não tenha equipamentos profissionais hoje em dia. Porque hoje com o celular a gente sabe que dá para fazer muita coisa, né, Bia? Sim, Paty. Hoje o celular, eles são muito bons, principalmente nessa questão de gravação de vídeo. Então, eu daria o conselho para a pessoa tomar um certo cuidado com luz e com áudio. Então, para quem não tem equipamento de iluminação, o sol, maravilhoso, ele tá aí para todo mundo, é de graça. Então, gravar sempre seus conteúdos em uma janela aberta ou contra a luz do sol, às vezes até ao ar livre, e também prestar muita atenção no áudio. Então, procurar um lugar silencioso para que o microfone do seu celular possa pegar bem a sua voz, sem ruídos. Se você puder investir no microfone, hoje em dia tá bem acessível. Tá bem acessível os equipamentos de gravação, então existem muitos microfones bons, de custo-benefício, muitas luzes boas também, de ótimo custo-benefício, mas acho que gravar em um lugar silencioso e bem iluminado já vai deixar os seus vídeos ótimos. Ótimo! E mais dica aí, storytelling, bastidores, dicas rápidas. Qual desses tipos de conteúdo realmente tem engajado mais? Qual que você indica? Ultimamente eu tenho gostado bastante dos vlogs. Os vlogs bem descontraídos, se possível gravado por uma terceira pessoa, estilo reality, sabe? É um conteúdo que eu tenho feito bastante em viagens e tem ficado bem legal. As pessoas engajam muito, porque parece que ela tá ali dentro do seu dia a dia. Então o vlog é super legal para você conectar o seu eu descontraído junto com o seu dia a dia da empresa. Muito bom, e você aproveita aquele que não gosta muito de falar, de aparecer, pede ele apenas para filmar. Exatamente. E não deixa de ser um pouco do bastidor, né? Sim, é total. Você junta um pouco de tudo. Exatamente. Você filmar partes que geralmente você não mostraria em stories tradicionais. Então, esses tempos tinha viralizado muito umas lojas que as atendentes deixavam o celular ali gravando enquanto elas atendiam a cliente. Então dava para você mostrar a simpatia durante o atendimento de uma forma que parecia que você era uma mosquinha ali escondida, você como telespectadora, né? E ficava bem diferente, muito legal. Muito mais natural e não fica aquela coisa ensaiada, né? E viraliza. E por falar em viraliza, né? A gente viu conteúdo que já viralizou e que hoje não faz mais efeito, promessas de pessoas que falam, agora isso você vai viralizar. Mas enfim, com tanta mudança que acontece na rede social, o que você acha que vai ficar de tendência agora para esse ano de 2025 ainda? Olha, esse ano de 2025, eu acho que conteúdos menos produzidos, um estilo FaceTime, sabe? Que você só coloca o celular e começa a falar como se você estivesse em uma ligação com a pessoa que está te assistindo. Mas para isso tem que ser um conteúdo muito bom, porque tá difícil prender a atenção das pessoas. Então tem que ter um gancho muito bom para começar o vídeo e o seu conteúdo tem que ser magnético. Então, é você falar como se estivesse falando para um amigo, mas falar um conteúdo que seja relevante para o seu público. E outra tendência que eu vejo muito forte, na verdade são duas redes sociais, né? Que é o YouTube, tá voltando muito. 2025 é o ano do YouTube. Eu também tô sentindo isso, Bia. Estão migrando para lá, já tem pesquisa mostrando que ele tá a principal fonte de informação do brasileiro, né? Sim, muitos criadores de conteúdo consolidados em outras redes sociais estão migrando para o YouTube e alguns projetos com começo, meio e fim, eu também estou vendo que está dando muito certo. Então, conteúdos sequenciais, episódio 1, 2, 3, documentário, tem bastante atleta que faz documentário no YouTube, então ciclo de maratona, Ironman, e aí você quer sempre assistir o próximo episódio. Então, acho que conteúdo formato série para todas as redes sociais e conteúdo para YouTube. Tanto mais produzido quanto caseiro mesmo, igual no início do YouTube, bem sabe? informal também, né? E o TikTok também. O TikTok não tem como fugir. Eu aconselho todos os meus clientes a irem pro TikTok e eu forço alguns a irem pro TikTok. E eu tô falando isso e detalhe, é para todos os públicos, não é mais só para jovem como eles pensavam, Não é. O meu vô ama TikTok. Ele assiste muito. Ele nem tem Instagram, mas ele tem TikTok. Eu tô vendo isso mesmo. E a gente percebe que ele atende todos os segmentos com formatos muito diferentes, né? Dá pra viralizar de várias formas no TikTok. Você consegue encontrar o seu público de uma forma muito mais
certeira, porque Sim. o algoritmo do TikTok, ele é bem rebuscado, assim. É isso mesmo. E como você falou de YouTube, eu não tenho como deixar de comentar que esse programa aqui, ele também vai para o YouTube, então nós temos, ele é transmitido, né, toda terça e toda quinta, às 13 horas na TV Conecta. Estamos no YouTube, trazemos, né, cortes para as redes sociais. E o que você acha da TV? Você como influenciadora, toda essa estrutura que você conheceu aqui, o que você vê, como que você vê a TV hoje? Então, hoje foi a primeira vez que eu tive contato com uma estrutura de TV, então eu já estou trabalhando aí há alguns anos com rede social, mas eu nunca tinha visto uma estrutura de TV e é uma coisa muito preciosa, realmente. Sim. Eu acho que a gente tem que voltar mais a consumir esse tipo de conteúdo e eu acho que a geração tá voltando um pouco mais. Porque a gente tá valorizando o offline, tá valorizando o tempo de qualidade, o conteúdo longo, isso. O conteúdo estudado. Planejado, né, exatamente. Então, eu acho que de uma forma diferente, mas eu acho que a TV tem só volta aí também. E continuando falando de tendência, nós estamos falando sobre muitas formas de influenciar as pessoas e de influencers. Hoje nós vemos influencers tão fortes criados por IA. Será que vai acabar a era de influencer digital? Eu acho que não. Eu acho que não, porque, bom, até o momento eu acho que não. A gente não consegue ter certeza do futuro, né? Sim. Mas a IA ainda não consegue captar o sentimento humano. E eu acho que isso vai ser o nosso diferencial. Isso é o que os influenciadores têm apostado, inclusive, cada vez mais na sua parte humana. Inclusive, hoje em dia, a gente está começando a perceber os conteúdos escritos por IA e os conteúdos que a pessoa parou e escreveu. Exato, tá ficando cada vez mais notável isso, né? A não ser que a pessoa realmente tenha um bom prompt que ela consiga fazer essa inversão, exatamente, né? Inclusive eu amo a IA, eu uso muito no trabalho. Mas para quem não sabe mexer, dá para ver claramente o que é IA e o que foi escrito por um ser humano. Ótimo, nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Continue com a gente. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Estamos de volta, eu converso com a Beatriz Benevenuto, a Bia. E agora eu quero que ela conte pra gente que tipo de estratégia que você já viu funcionar aí nos últimos meses, que tem gerado essa boa conexão com o público, que tem funcionado e sendo utilizada pelas empresas. Então, como eu comentei com você do estilo documentário, eu acho que a estratégia de trazer personagens para sua empresa tem funcionado muito bem. Então, você envolver a equipe na criação de conteúdo é algo muito legal. Quem tem feito isso muito bem nos últimos meses é a CIMED. Isso cria uma familiaridade muito grande. Os próprios funcionários da empresa produzem conteúdo para o TikTok, Instagram e postam esse conteúdo e você acaba se sentindo um pouco da família deles, sabe? Exato. E aí isso reflete lá na prateleira da farmácia, quando você vai olhar e falar, é da CIMED, eu conheço o João, eu conheço a Carla, então eu vou comprar deles. Sim. E é tudo resultado desse marketing que coloca personagens dentro da sua empresa e faz você viver uma historinha ali, né? E personagens reais, né, Bia? Exatamente, personagens reais. Que a gente vê grandes marcas fazendo isso, transformando as próprias vendedoras em influencers ali. Exatamente. Voltamos a falar do papel da influencer, né? Exatamente. E Bia, pra gente finalizar, que conselho você daria para essas empresas que também já estão começando, que já estão no mercado, desenvolvendo o marketing digital e dizem que ele não funciona ou que não sabem fazer, e aquelas que também não gostam de aparecer em vídeo, falar, puxa, mas eu vou ter mesmo que aparecer, o que eu posso fazer? Para as pessoas que não gostam de aparecer em vídeo ainda em 2025, eu falaria que ninguém tá nem aí para você. Ninguém liga. E eu vou provar isso para você, porque se você quiser, pega um caderno e escreva
5 stories que você viu ontem. Me diz se você vai lembrar. Pois é. Pois isso é. passa. Ninguém vai lembrar do seu story amanhã. Então, posta sem medo, porque hoje em dia para vender você tem que postar e todas as profissões precisam estar na internet. Então, vai sem medo, só faz, começa e depois você melhora. E para as empresas que querem se estruturar melhor, eu indico que elas admitam ali aonde elas estão errando, analisem aonde elas estão errando e procurem profissionais para poder ajudar nessa parte. Então, um bom profissional de vídeo, de foto, um social media, enfim, essa galera aí do marketing, ela tem conhecimento, né? Então, são pessoas que fazem isso o dia inteiro, são pessoas que têm experiência com outros nichos, com outros profissionais, então tem a agregar, entendeu? Então, meu conselho é esse, você procurar estar ao lado ali de quem entende. Ótimo, Bia. Muito obrigada pela sua participação, conteúdo muito rico. Eu acho que essas ideias são muito importantes para quem já está, para quem está começando, mas que faz a diferença porque hoje a gente tem que ter essa presença digital, faz parte para quem quer pelo menos começar a ser conhecido e estar aí podendo vender, fazer alguma coisa do teu negócio aparecer, né, Bia? É isso que é o ponto. Você tem que estar na internet porque é o seu CPF digital, né? Não tem mais como fugir. Tem mais como fugir. Eu que agradeço, Paty. Eu adorei essa entrevista, adorei conhecer aqui a estrutura do programa Conexão com o Futuro e eu vou acompanhar mais vezes agora no YouTube. É isso mesmo, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. E você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.